Em Moçambique, a desconfiança em relação ao processo eleitoral tem sido uma constante. O partido de Afonso Dhlakama adianta que não reconhece os resultados. Esta questão, por exemplo, de fraudes, esta questão, por exemplo, de irregularidades, não é praticada só por um, é praticada por todos. Como ignorar os inúmeros relatos de irregularidades? Não nos identificamos com estes resultados. Após as recentes eleições autárquicas, as alegações de fraude ganharam destaque, levando muitos a questionar a integridade do sistema. As eleições moçambicanas sempre foram objeto de disputa, desde as operações eleitorais mesmo, não serem confiáveis. As eleições não foram problemáticas, as instituições é que são problemáticas. Olá, eu sou Felisberto Ruco e seja bem-vindo a mais um documentário da plataforma República Paralela. Nesta edição exploraremos uma solução: o voto eletrônico. Seria essa uma resposta aos desafios eleitorais em Moçambique? Dobra ao culto e há de voltar a depositar aqui nesta hora. O sistema eleitoral atual em Moçambique baseia-se no uso de boletins de votos físicos, os quais são depositados em urnas. No dia da eleição, os eleitores fazem suas escolhas, os boletins são contados na presença de observadores e representantes partidários. No processo de contagem, é preciso garantir que os partidos políticos e os representantes dos partidos políticos, os observadores, tenham liberdade nesse momento de olhar para o processo, acompanhar o processo como tal. A contagem funcionar como deve ser. A aritmética ser a única e ser transparente a aritmética. Não podemos ter uma situação em que 1 mais 1 é igual a 5. Não é? O resultado tem que seguir as regras da aritmética, da matemática. Então, quando se vai a esse processo de contagem e tem o apuramento, significa que o resultado já está lá. Faz-se a ata, o resultado está lá. O presidente da Assembleia de Voto assina a ata, assegurando a transparência e a validação. O debate sobre a adoção do sistema de voto eletrônico intensificou-se após as últimas eleições autárquicas, que conferiram a vitória ao Partido Frelimo em quase todos os municípios, mesmo diante de denúncias de fraude e manipulação de resultados finais. Isso levou diferentes setores de sociedade a questionar a integridade do processo. Quando uma instituição está a gerir as eleições no sentido de voto, eleitor, voto, cabine, o eleitor deve estar livre e o momento de contagem não pode passar por desconfiança, não pode passar por situações anómalas. Logo que ocorre algo de anômalo, suspeita-se fraude ou pode ser automaticamente fraude. É a questão dessas eleições, por exemplo. Diante da crítica ao sistema atual, surge a proposta de adotar o voto eletrônico. Inspirado de modelos bem-sucedidos como no Brasil e nos Estados Unidos, esse sistema promete ser uma solução para os desafios enfrentados em Moçambique. Nós temos todos os processos onde as pessoas, no fim, nunca estão satisfeitas e a pergunta que sempre fica é: se há roubos, por que é que não mudamos o cadeado, não é? Por que é que não buscamos uma solução? E a votação eletrónica em vários países, neste momento já foi implementada em 46 países, tem sido um mecanismo mais usual e com mais garantias. Embora todos os sistemas, todos os modelos têm também as suas desvantagens, mas também têm vantagens. Só que comparativamente entre vantagens e desvantagens, ela tem mais vantagens que desvantagens. E é nisso que acho que vale a pena. O voto eletrônico é um método moderno de votação que utiliza a tecnologia digital para registrar e contar os votos durante uma eleição. Em vez de usar cédulas de papel, os eleitores votam através de dispositivos eletrônicos, como computadores ou máquinas específicas. Geralmente, o eleitor seleciona o seu candidato premindo um botão associado ao número correspondente. Após o encerramento da votação, o sistema realiza automaticamente a contagem em tempo real, gerando resultados digitais. Esses resultados são enviados para um sistema central e consolida os votos de todas as máquinas, proporcionando uma contagem final e divulgando os resultados. Significa que a contagem é muito flexível, mas pode ser facilmente manipulada. Então, eu considero que não podemos olhar para
o processo eletrônico como tal do voto como uma vantagem. E essa é das maiores desvantagens do sistema eletrônico, de voto eletrônico, é o mais contestado por causa dessa componente de ação humana premeditada, de forma que o resultado seja alterado. Seria saudável começarmos logo com uma votação para todo o país. Poderíamos começar, por exemplo, nas capitais provinciais, numa fase inicial, e depois fazíamos uma avaliação, iríamos ver quais são as vantagens, quais são as desvantagens, os erros cometidos para melhorar, e depois aí é que poderíamos partir já para uma votação a nível nacional. O mesmo seria também em relação a uma votação para todas as eleições no único dia. Portanto, teria que ser uma questão ponderada, não é? Bastante ponderada e experimentada. Depois também há, com base na experiência de outros países, há alguns aspectos que nós podíamos acautelar. Por exemplo, em alguns países como o Brasil e em outras realidades, há a votação presencial e há a votação não presencial. E tem havido pequenos problemas na votação não presencial. Então, se calhar, aqui, tendo em conta a experiência de outros países, nós podíamos acautelar, evitarmos tudo aquilo, voto presencial. A outra questão, por exemplo, que é uma coisa que tem sido muito bem sucedida, é a votação para as pessoas portadoras, por exemplo, de deficiência visual. Elas, neste processo, elas têm muito mais vantagens em fazer a sua votação. Porquê? Porque não precisam de alguém ao seu lado. Apesar de proporcionar rapidez e eficiência, o voto eletrônico também apresenta desafios, especialmente no que diz respeito à necessidade de assegurar a segurança contra os possíveis ataques cibernéticos. Em qualquer parte do mundo, a votação eletrônica não garante uma certeza 100% de não violação ou de não interferência. Mas o que acontece é que esta possibilidade é muito reduzida se comparando, por exemplo, ao voto impresso. Então, esta uma das vantagens. Observamos a situação em escala global, percebemos que são poucos os países que adotam esse sistema. De acordo com uma matéria da BBC News, ao menos 20 países já adotaram ou utilizam alguma forma de voto eletrônico em menor ou maior escala. O Brasil abraçou a tecnologia de forma mais ampla do que muitos países. A matéria afirma que Índia e Estados Unidos, por exemplo, usam urnas digitais, mas parcialmente. Nem todos os Estados americanos aderiram ao voto eletrônico. Na Europa, Bélgica e França usam em pequena escala. Para um país como Moçambique, com alto nível de analfabetismo, é difícil usar esse sistema. Só a componente de eletricidade é um problema nos principais centros urbanos do país. Temos problemas de corrente elétrica. E como é que podemos usar um sistema eletrônico? Como é que é possível usar o computador, um dispositivo que precisa de eletricidade na cabine? É um processo bastante difícil, mas que para aquele que não conhece a tecnologia em si, acha que pode ser uma solução, quando pode ser fonte de maior conflito do que o atual modelo moçambicano, e que, na verdade, é dos mais usados no mundo. É só pegarmos estudos sobre quantas pessoas têm uma conta bancária e usam um cartão do banco. Quantas pessoas usam um telemóvel e conseguem digitar. Não é? Portanto, só a partida mostra de que existe, digamos, condições para nós podermos avançar. E mesmo a ideia de que temos um grande índice de analfabetismo não é também uma razão. Porquê? Nós temos países, como eu já dizia aqui num debate anterior, que a Índia e outros países, que têm estas realidades. Mas eles conseguem fazer isto com relativo sucesso. Agora, não estou a dizer que é um processo 100% eficiente, mas como já existe experiências em 46 países, eu creio que nós temos a vantagem. Não temos que inventar a roda. Nós podemos pegar na experiência dos outros países e vermos o que é que eles erraram, o que é que eles estão a fazer de melhor e tentarmos buscar o melhor para nós. A questão que se coloca é, se o voto eletrônico é tão seguro, por que ainda não é amplamente utilizado na maioria das democracias? Se chegou até aqui, convido a descobrir quem seria o candidato certo para levar a Renamo à vitória nas eleições presidenciais. Clique no vídeo ou através do link na descrição deste vídeo.